Contexto histórico. No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, 1894 a 1930. Este momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais, na prática da chamada de política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebe, entre 1871 e 1920, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. Os destinos eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. As grandes cidades passavam a registrar problemas de marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. As ideias anarquistas ganham publicidade em jornais operários a partir de 1917, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa ocorrida naquele ano. É nesse contexto que São Paulo vira palco da primeira greve geral. Em 1922, o tenetismo passa a influenciar toda a política da década de 20. Ao fim da década, em 1929, ocorre a queda da Bolsa de Nova York. Em consequência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma intensa crise. O país vive a Revolução de 30 e, até 1945, dura a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. É esse contexto histórico que leva o Brasil à modernidade do século XX, impondo o rompimento com o século anterior. A linguagem do modernismo é despretensiosa e despreocupada com os padrões formais. Isso porque muitos escritores pertencentes ao início do movimento romperam com a sintaxe, a metrificação e as rimas. Sendo assim, eles se aproximaram da linguagem coloquial, subjetiva, original, crítica, sarcástica e irônica. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico-literário que surgiu no século XX no Brasil e no mundo. A Semana da Arte Moderna representou um momento de efervescência cultural, esteve baseada na ruptura, libertação da arte, portanto, na renovação estética e consolidação de uma arte verdadeiramente nacional, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. Porém, nem todos os participantes desse evento eram modernistas. Graça Aranha, um pré-modernista, por exemplo, foi um dos oradores. Não sendo dominante desde o início, o modernismo, com o tempo, suplantou os anteriores. Eram ataques constantes ao passado, ao romantismo, ao realismo, ao parnasianismo. Foi marcado, sobretudo, pela liberdade de estilo e aproximação com a linguagem falada, sendo os da primeira fase mais radicais em relação a esse marco. A língua brasileira e do folclore expressos pela liberdade formal dos versos livres e brancos, ausência de métrica e rima. No Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais artísticas lançadas no continente europeu, no período em que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Essas tendências denominavam-se de vanguardas europeias, cujas principais delas foram o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o impressionismo e o surrealismo. Essas novas linguagens modernas, trazidas pelo movimento artístico e literário europeu, foram sendo aos poucos assimiladas pelo contexto artístico brasileiro, mas colocando em voga elementos da cultura do país, pois havia uma necessidade de valorização do que era nacional. Muitos manifestos, revistas e grupos que surgiram nessa época
expressaram essa mudança de paradigmas, por exemplo, Manifesto Pau-Brasil, em 1924, Movimento Verde-Amarelo, em 1925, a Revista, em 1925, Manifesto Regionalista, em 1926, a Revista Terra Roxa e Outras Terras, em 1926, Revista Festa, em 1927, Revista Verde, em 1927, Manifesto Antropofago, em 1928. Didaticamente, dividia-se o modernismo em três fases. A primeira, chamada de heróica, foi a mais radical e fortemente oposta a tudo que foi anterior. Uma fase cheia de reverência e escândalo. A segunda, mais amena, denominação Geração de 30. Formou grandes romantistas e poetas. Uma fase marcada pela preocupação social e política e pelo regionalismo, destacado principalmente na prosa da região Nordeste, quando a terceira fase, chamada pós-modernismo por vários autores, ou também conhecida como Geração de 45, que se opõe de certo modo à primeira fase e era, por isso, ridicularizada com o apelido de parnasianismo. Tinha por característica ser híbrida em estilo, mas o que se destacou nela foi sua maior preocupação com a estética, cujo gênero literário predominante foi a poesia.